Saudamos nossos amados irmãos na graça e na paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Hoje, a quarta aula do nosso curso Doutrinas. Senhor, nós pedimos em Teu nome santo e bendito a Tua bênção, de modo que nós possamos, ó Deus, ouvir a Tua voz através da Tua palavra e possamos, ó Deus, edificados em Teu nome santo, sermos o Teu povo, rebanho do Teu pastoreio e possamos, ó Deus, exercer a Tua santa e bendita vontade para as nossas vidas. Pedimos assim, ó Deus, o Teu cuidado sobre cada um de nós, a todos, ó Deus, que têm o prazer, a alegria de receber o ensino que vem da Tua palavra, que assim o Senhor possa também honrá-los e bendizer a vida de cada um. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vimos na aula passada a questão sobre revelação, a doutrina da revelação. Falamos sobre a revelação natural e agora nós estamos entrando na revelação específica, especial. E vamos falar sobre a Bíblia que é uma revelação especial de Deus, Deus que deseja que o ser humano seja salvo e, portanto, há início nessa revelação uma saga, uma história da revelação de Deus, para que nós compreendamos e entendamos a história da salvação. Deus se revelou para Adão, Deus se revelou para Noé, Abraão, Moisés, e isto então foi posteriormente registrado para que nós tenhamos a compreensão da revelação progressiva de Deus, onde Deus começou esse processo, de que modo, quais os objetivos e até onde Deus gostaria de chegar na nossa compreensão da Bíblia, da palavra do Senhor. Então nós queremos falar um pouco hoje sobre a Bíblia, a autoria e a inspiração da Bíblia. A Bíblia é tanto um livro divino como humano. É um livro divino porque foi inspirado por Deus e é um livro humano porque o Espírito Santo usou alguns homens para escrevê-la. Há duas passagens principais nas Escrituras que nos mostram o que a Bíblia diz sobre si mesma. 2 Timóteo 3,16 e 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Paulo, em 2 Timóteo 3,16, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Isso significa que Deus é tanto o autor da Bíblia, bem como sua fonte. E em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, o apóstolo Pedro diz que o Espírito Santo moveu homens para escrever a Escritura. Portanto, a Bíblia tem essa origem de autoria divina e Deus é seu autor através do ser humano inspirado por ele. O Espírito Santo inspirou cerca de 40 autores de tempos e épocas diferentes. Nós temos aí por volta de 1.600 anos do começo ao final do cânon, do grupo de livros que nós registramos como inspirados por Deus. Então a Bíblia não foi um livro escrito contínuo, ela demorou para ser escrita porque foi usado vários momentos em lugares diferentes, por pessoas diferentes, e Deus, na sua grandeza, no seu poder, a própria Bíblia já demonstra a inspiração de Deus e o poder de Deus, porque é um livro tão diferenciado nesse sentido, que nós podemos dizer que a própria forma como a Bíblia foi formulada é um processo de um milagre de Deus. Então, eu e você devemos louvar ao Senhor por ter as nossas Bíblias em mãos, porque a própria Bíblia é a demonstração de um milagre de Deus. Então, o Espírito Santo inspirou 40 autores de tempos, épocas diferentes. Esses homens tinham temperamentos diversos, isso nós podemos perceber também
na maneira como eles escreveram. O fato de serem inspirados, do Espírito Santo estar atuando neles, não quer dizer que Deus os possuiu ou tirou a sua impressão, a sua forma de visão, a sua compreensão das coisas, mas Deus, então, dentro das características de cada um, dentro do contexto do qual essa pessoa estava, a palavra de Deus foi revelada para nós. Vamos pegar alguns exemplos. Dentre as profissões, né, que nós temos dos autores da Bíblia, nós temos os reis, né? Davi, por exemplo, Salomão. Temos poetas, né? Também Davi, Salomão, Moisés, outros escritores dos Salmos, por exemplo, e de outros salmos que não estão somente no livro de Salmos, mas estão em outros livros da Bíblia também. Nós temos um boiadeiro, né? O Amós. Nós temos um médico, Lucas. Nós temos coletores de impostos, né? Por exemplo, Mateus. Será que o Sérgio Mateus, coletor de dízimo, é da descendência deles? Podemos pesquisar isso, hein? Pescadores nós temos Pedro, fabricantes de tendas, Paulo, escriba, por exemplo, Esdras, e aí vai a lista de pessoas em lugares diferentes, em situações diferentes, mas movidos pelo poder de Deus para revelar a sua santa e bendita vontade. Ao contrário que muitos pensam, a Bíblia não é o primeiro livro que existiu, né? O mais antigo. Existem registros, né, da escrita suméria, por exemplo, que passam de 3.000 anos antes de Cristo, né? Hoje existem estudos de textos mais antigos ainda, mas a Bíblia então teve por volta de 1.600 anos para ser escrita, né? Do Antigo Testamento até o Novo Testamento. E nós temos então, portanto, essa realidade fantástica que a Bíblia nos apresenta. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas: o hebraico, o aramaico e o grego. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, e o Novo Testamento em grego. O Antigo Testamento é um documento praticamente bilíngue, porque foi escrito em hebraico e aramaico. O hebraico é uma língua semita, que vem de Sem, o filho mais velho de Noé. Seu alfabeto possui 22 letras consoantes, e as vogais existem apenas na fala. É muito semelhante ao hebraico nesse sentido hoje, né? Que nós temos os textos massoréticos, né? Os sinais massoréticos, que são os sinais das vogais. O árabe também é semelhante porque é da mesma origem dessa corrente linguística. Então elas são línguas muito antigas, não são as primeiras línguas, mas são línguas muito antigas que nos falam sobre essa realidade. E o fato da própria língua também é um desafio para nós, porque a maneira como as línguas são originadas no seu contexto, elas têm características específicas, né? Comparando, por exemplo, com o português, né? O hebraico é menos abstrato do que a nossa língua, que é uma língua mais recente que é o português. As figuras são extraídas da vida diária, que é o que muito no hebraico aparece, né? Você pode ver que às vezes a Bíblia fala que as águas andam, né? Deus se arrepende. Isso tem muito a ver com a realidade da forma como é construído a língua, a forma do pensar de uma comunidade, né, de um povo, vai levar então a esses aspectos linguísticos, né? Os judeus então consideravam evidentemente essa relação com a sua língua no Antigo Testamento. O outro idioma do Antigo Testamento foi o aramaico. O idioma aramaico possui uma estreita associação com o hebraico, mas não se originou dele.
Ambos os idiomas pertencem ao mesmo tronco linguístico, ou seja, da mesma família de idiomas. Os textos do Antigo Testamento escrito em aramaico, nós temos vários, né? Por exemplo, em Daniel, né? Em Esdras, e em Gênesis, nós temos vários textos que falam dessa realidade, né? E no Novo Testamento foi escrito em uma única língua, o grego. No período do Novo Testamento, o grego era o idioma universal, né? Mais ou menos como o inglês hoje, né? Em nossos dias. A língua grega é um idioma pré-histórico. Na época do Novo Testamento, o dialeto grego mais usado era o koiné, palavra que significa comum. Era o dialeto mais comum do idioma e era fácil de ser aprendido. E por todo o império, né, grego e romano, era possível se comunicar com qualquer pessoa usando esse dialeto. Esse fator foi extremamente crucial, né, para a transmissão do texto bíblico através do Novo Testamento, né? Então veja como também Deus, na sua presciência, no seu poder, né, prevendo as realidades históricas, revela a Bíblia em contextos que podem ser divulgados e preservados. A Bíblia é conhecida por diversos nomes, alguns tirados da própria Bíblia, outros são de origem externas, né? Então, nomes externos que a Bíblia tem. A gente pode ter o próprio nome Bíblia, né? Esse nome foi atribuído à escritura por João Crisóstomo. Ele foi patriarca de Constantinopla no século IV. E a Bíblia, a palavra, né, Bíblia, vem do latim, proveniente da palavra grega biblia, da onde vem o vocábulo grego biblion, né, e do qual biblia é plural. E o diminutivo de biblos, que se refere a qualquer documento escrito, foi escrito em papiro, né, quando é usado o termo biblos. Outro termo que a gente usa para a Bíblia é testamento, né? Novo Testamento, Antigo Testamento. A palavra testamento vem do latim também, que a maioria das ocorrências vem da palavra grega que significa concerto. E é exatamente esse significado de um concerto, né? Porque a palavra testamento em português tem um significado um pouco diferente, né? Então, a palavra original para testamento, né, é diateque, a tradução dela direta é concerto, né? Então, há um concerto de Deus antigo e há um concerto de Deus novo, que é aquele princípio, né, que a reforma vai usar sobre a questão de alianças, né? Então, esse testamento tem um significado de que Deus tem alianças no passado e alianças no Novo Testamento também. E existem os nomes internos da própria Bíblia, né? Por exemplo, a própria Bíblia se refere a si mesma como Palavra de Deus. Nós temos isso em Hebreus 4:12. A Escritura de Deus, Êxodo 32:16. Deixa eu ver aqui, as Sagradas Letras, 2 Timóteo 3,15, a lei, né, em Mateus 12:5, a Escritura da Verdade, Daniel 10:21, as Palavras Vivas, Atos 7:38, Escrituras, Mateus 21:42, Sagradas Escrituras, Romanos 1, verso 2, Livro do Senhor, Isaías 34:16, Oráculos de Deus, Romanos 3, versículo 2. Então veja que há termos, né, que a própria palavra de Deus se refere a si mesma, para que nós possamos entendê-la que ela é proveniente do Senhor, portanto é uma revelação que o Senhor concede ao ser humano, para que possa entender melhor toda a realidade do que Deus quer revelar, mostrar sobre como o ser humano necessita da presença de Deus,
como o ser humano é pecador, como o ser humano vai ter a necessidade de entender que na revelação, nós vamos ver isso na próxima aula de revelação especial, que a consumação da revelação é Jesus Cristo, e portanto a Bíblia vai nos levar então a este apogeu, a este ápice, que é a presença de Jesus e sua obra de redenção para a salvação de todo aquele que nele crê. Vamos falar agora da estrutura da Bíblia. Sabemos que a Bíblia é composta por 66 livros, que são divididos em dois grandes blocos, o Antigo e Novo Testamento, como acabamos de falar. Chamamos, o nome que nós damos, a esse conjunto de 66 livros de cânon. A palavra cânon vem da língua grega, canon, e significa regra, padrão, vara de medir. Essa palavra grega vem de uma outra palavra do hebraico, kané, que significa junco, haste, vara de medir, cana, como unidade de medida, que equivalia, naquela época, a 6 côvados, Essa palavra passou a ser usada para o texto bíblico em meados do século, no quarto século. O sentido é que a Bíblia é a regra dos cristãos, ou seja, esse conjunto, esse padrão, ou seja, dentro dessa vara de medida, são estes os livros certos que devem ser seguidos. Por que foi criado esse termo, o cânon? Por quê? Porque na época existiam muitos livros escritos e muitos com significados religiosos. Então foi necessário várias reuniões, concílios, reuniões da igreja, para decidir aqueles livros que iam entrar nesse padrão, nesse cânon, nessa regra, porque eles estabeleciam, eles cumpriam determinadas padrões de regras para fazerem parte do conjunto da Bíblia. Os livros que não entraram na Bíblia são livros chamados apócrifos, porque eles são históricos, são verdadeiros, não são livros criados ou forjados, mas foram escritos em determinada época, mas não passaram pelo padrão do cânon, Então os eruditos, os sábios da igreja em determinadas épocas, os teólogos, sentaram para discutir o que realmente era um texto bíblico inspirado e o que não era um texto inspirado. Então, esse padrão que foi usado determinou, então, que o nosso cânon tenha 66 livros da igreja evangélica, da igreja protestante, mas você sabe, por exemplo, que em determinada época da igreja católica, apostólica romana, eles agregaram alguns outros livros porque consideraram esses livros também inspirados. Então, se você comparar a Bíblia católica com a Bíblia evangélica, a Bíblia católica tem mais livros do que os nossos. Portanto, esses livros que a Igreja Católica acrescentou, nós protestantes, nós evangélicos, não consideramos livros que foram inspirados por Deus, ainda que possa falar dele e tratar de coisas de Deus, mas não passaram pelo crivo, pelo padrão, pelo modelo, do que foi estabelecido para livros inspirados pelo Senhor. O Antigo Testamento possui 39 livros, ele é dividido em 4 blocos: o Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. A classificação dos livros no Antigo Testamento, por assunto, como nós acabamos de colocar, vem na versão da Septuaginta, através da Vulgata. Não leva em conta a ordem cronológica dos livros. E para o leitor menos avisado, dá lugar a não pouca confusão, muitas vezes, nesse sentido, pela maneira como os livros foram agrupados. Na Bíblia hebraica, no que é o Antigo Testamento,
a divisão dos livros é bem diferente. Se você pesquisar nas editoras evangélicas, eu não vou lembrar aqui de cabeça não, mas eu até tenho, depois eu posso verificar para vocês, existe a Bíblia cronológica, que é exatamente a Bíblia que é colocada numa sequência de tempo, diferente da nossa Bíblia, que é colocada numa sequência de agrupamento de textos, como esses blocos que eu acabei de falar: Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. Então isso é importante a gente saber, né? Que às vezes você está lendo um livro que é anterior ao outro, em determinadas realidades, e portanto é importante quando nós estudamos o contexto, né, o contexto da época e do livro no qual ele foi escrito. Então, o primeiro bloco que nós temos na nossa Bíblia é o Pentateuco, e também chamada de lei, né? E compreende os livros de Gênesis, Deuteronômio, de Gênesis a Deuteronômio, né? E os livros são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São 5 livros. Esses livros tratam da origem das coisas, da lei e do estabelecimento da nação de Israel. Depois nós temos o próximo bloco, que são os livros históricos. São 12 livros. Eles ocupam a história de Israel nos seus vários períodos, né? O primeiro período é da teocracia, sobre os juízes, a monarquia, sobre Saul, Davi e Salomão, a divisão do reino, o cativeiro, e contendo o relato de reinos de Judá, Israel, e este levado depois em cativeiro para a Síria, e aquele para Babilônia. E pós-cativeiro, sob Zorobabel, Esdras e Neemias, em conjunto com os profetas específicos dessa época, né? Então nós temos o livro, nesse grupo de livros históricos, nós temos 12 livros: Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Depois nós temos outro bloco que são os livros poéticos. São 5 livros. São chamados poéticos não porque são cheios de imaginação e fantasia, é evidente, mas devido ao gênero da literatura, do seu conteúdo também, né? Então nós temos o livro de Jó, livro de Salmos, livro de Provérbios, livro de Eclesiastes e o livro de Cantares, ou também conhecido como Cântico dos Cânticos. O outro bloco que nós temos são os livros proféticos. São 17 livros, e eles são subdivididos então em profetas maiores e profetas menores. Profetas maiores, porque eles recebem esse nome pelo tamanho de suas obras, não porque eles eram profetas mais importantes do que os outros, mas pela quantidade de registro que eles fizeram. E esses profetas, então, maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E depois nós temos, então, os profetas menores, que são 12 livros: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E assim nós temos a formação do Antigo Testamento. Agora, o cânon, né, o conjunto, né, de livros que foram registrados para o Novo Testamento, na nossa Bíblia protestante, ela é formada por 27 livros, dividido em 4 blocos, né? As narrativas, os históricos, as epístolas e o profético, né? As narrativas são os 4 evangelhos, também conhecido como os evangelhos.
descrevem a vida terrena do Senhor Jesus, seu glorioso ministério. Os 3 primeiros são chamados de sinóticos, devido ao paralelismo que há entre eles. O termo sinótico indica que eles são mais bem compreendidos quando estudados juntos. E realizada uma leitura casual dos 4 primeiros livros do Novo Testamento, veremos que os 3 primeiros têm muita coisa em comum, né? Você já deve ter percebido isso, né? Os evangelhos são, evidentemente, os livros mais importantes da Bíblia, porque tratam da preparação, manifestação de Jesus Cristo e a explicação da presença de Jesus como Senhor e Redentor, né? Então, nesse primeiro conjunto, nós temos os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos um livro histórico, um livro de história, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que registra a história da igreja primitiva, seu viver, a pregação do Evangelho e tudo que foi feito através do Espírito Santo, conforme Jesus havia prometido, né? Nós temos as epístolas, que são 21, e nós temos um conteúdo de formulação do entendimento teológico da igreja e das doutrinas, né? Então, nós temos 9 cartas no Novo Testamento endereçadas para igrejas, e todas elas foram escritas por Paulo. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Nós temos cartas escritas para indivíduos, né? Como 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito também são conhecidas como cartas pastorais, porque foram feitas para líderes, né? E Filemão é um livro bem pequenininho, né? Praticamente um capítulo, onde nós temos lá um pedido de Paulo em referência a um escravo que havia fugido e estava retornando ao seu proprietário. A escrita para os cristãos em Hebreus é uma carta com o objetivo de mostrar que todas as profecias, tipos e objetos do judaísmo se cumpriam em Cristo, né? Então, o livro de Hebreus é um livro muito bonito, mas é um livro complexo porque você precisa entender o contexto judaico para poder aplicá-lo dentro da compreensão do que ele quer fazer para nós, que é a carta aos Hebreus. E tem os escritos, que são para todos os cristãos, ou também conhecido como cartas gerais, porque eram escritos não somente para uma localidade ou para alguém, mas para uma região. E assim nós temos então Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. E finalmente nós temos o livro do Apocalipse, ou também conhecido como Revelação. Trata da volta pessoal do Senhor Jesus, da sua gloriosa vinda, do seu triunfo final e do seu reino eterno para sempre. Amém. É o livro de Apocalipse. Vamos falar um pouco sobre a escrita, o surgimento da forma escrita que nós temos. Uma das razões porque nós chamamos de pré-história e história, uma das razões é porque o ser humano começou a registrar a sua própria vivência, a sua própria origem, a sua própria história. Então, o surgimento rudimentar da escritura, da escrita, que tecnicamente é conhecida pelos sumérios, mais de 3.500 anos antes de Cristo, mas hoje já se descobriram textos mais antigos do que esses ainda, Então nós percebemos que o ser humano por si mesmo tem a necessidade de registrar a sua história, a sua vivência. E Deus usa desse recurso, então, de um modo muito próprio, dessa necessidade humana e também para a preservação da revelação, a escrita. Então a Bíblia vai ser um processo nesse desenvolvimento,
Nós temos as primeiras escritas, né, que são pictogramas, que eram figuras para representar seres humanos, animais. Depois evolui para ideogramas, que são símbolos que representavam ideias, até chegar ao que nós temos semelhante aos dias de hoje, que são os fonogramas. São símbolos que representam sons, né? O nosso alfabeto é uma representação de sons, por exemplo, né? Então nós temos até a forma de como registrar o escrito como um processo que foi se desenvolvendo na história humana. Isso é um fato interessante para nós entendermos a realidade da própria escrita que chega até nós. Nós temos o suporte de onde foi escrito também, o que é muito interessante, né? Os primeiros registros são como que em pedras, né? Escritos em pedras, né? Já pensou se a gente tivesse uma Bíblia toda em pedra, né? Não seria fácil lê-la não, né? Mas, por exemplo, nós temos Jó, capítulo 19, verso 24, que foram escritos em pedras, né? Nós temos, por exemplo, as tábuas de pedras, que mediam por volta de 45 centímetros por 30 centímetros, e possivelmente num desses formatos que foram escritos os 10 mandamentos, por exemplo, que está registrado em Êxodo 36, verso 16. Veja que interessante que revelações de Deus foram escritas também nesse suporte que eram as pedras, né? Nós temos os tabletes de argila, né? Depois agora ficam tablets, né? Por causa da palavra em inglês, que é uma homenagem aos tabletes de argila, uma maneira antiga, né? E similar como parece esses iPads, né? Que nós temos como formas de acessar a internet e outras coisas, né? Então, esses materiais feitos de argila, nós temos, por exemplo, em Ezequiel, capítulo 4, versículo 1. Né? Deus fez o profeta desenhar a cidade de Jerusalém num tijolo, e esse tijolo provavelmente era de argila. Depois nós temos o papiro, né? que é a formação inicial do papel, né? Não ainda como nós conhecemos, era uma coisa mais grosseira, mais simples, e como é um material orgânico, se destrói mais facilmente, então não é fácil a conservação de papiro. O papiro ficou bem conservado onde ele foi criado originalmente no Egito, né? E eu tive a oportunidade de visitar uma fábrica de papiro, e realmente é uma coisa muito rudimentar, mas muito bonito no seu processo, e a maneira como ele se preserva se estiver num lugar seco, senão ele também se deteriora. O papiro é interessante porque era formado como que já uma espécie de página, de 25 centímetros a 30 centímetros, mais ou menos um quadrado, né? E foi fabricado aí de 1400 antes de Cristo até 600 anos depois de Cristo, tinha mais ou menos a mesma formulação nesse sentido, e que muitas vezes as pessoas usam o termo como papel, né? Nós olhamos para o apóstolo João, né? 2 João 12, provavelmente ele está se referindo pelo termo que é usado lá por papiro. Pergaminho. O pergaminho era usado desde 1200 a.C., no Egito e em outros países. A palavra em grego e depois em latim é a palavra membrana, palavra que significa pele. Esse material era feito de peles de animais, geralmente cabras, ovelhas, né? E eram especialmente curtidas e preparadas para serem duráveis e maleáveis. E melhor então do que o papiro, só que bem mais caro, porque era um processo mais lento, mais demorado e mais sofisticado naquela época, né?
Nós temos, por exemplo, 2 Timóteo 4,13. O apóstolo Paulo fez uso de pergaminhos. Então é interessante como também as formas como foram transmitidos, né, o material, a Bíblia tem em vários formatos, né? Até que o papel, portanto, é inventado e depois ele vai sendo... ele primeiro é inventado por chineses, né? Por volta do ano 100 depois de Cristo. Era uma mistura de várias coisas, né? E depois o papel vai passando por processos de aperfeiçoamento até chegar, evidentemente, ao que nós temos hoje, que são uma linha infindável de materiais, né? E nós temos a forma que esses materiais eram guardados. Uma delas eram os rolos. Os rolos eram uma forma comum de livro, né? Então, um conjunto, né, de livros que eram formados, de rolos, né, que eram formados o livro, por exemplo, da Palavra de Deus. Deixa eu pegar aqui um exemplo. 2 Reis 22:8, né, ele se refere aos rolos. Então, os rolos eram feitos de papiro ou pergaminho, mas não podiam ser mais longos do que 10 metros. E no caso do pergaminho também, eles eram costurados até formar um rolo, que também não podia passar de 10 metros. E a escrita do rolo, então, era feita em colunas, né, para não começar no metro 1 e ir até o metro 10, não, né? Então, era escrito de cima para baixo, dentro daquela especificação que existia, né? Em Jeremias capítulo 36, temos o relato da confecção do rolo do profeta, né? Dos escritos do profeta. Em Zacarias 4:1 e Apocalipse 5:1, nós lemos de rolos, né, que vieram voando, né? Em Lucas 4:17, esse texto belíssimo, né? Jesus, né, quando a gente lê lá na nossa Bíblia, Jesus leu o livro de Isaías, ou seja, o rolo de Isaías. Ele primeiro desenrolou o rolo, né? Na nossa Bíblia está abrindo o livro, mas assim, sendo literal na tradução, ele desenrolou o rolo e depois de ter lido, enrolou o rolo, tendo fechado o livro, né? Então veja que interessante isso, né? Já na época de Jesus, essa era a forma o artefato para guardar, então, o registro dos escritos da revelação, né? E depois nós temos os códices, que no século II depois de Cristo, o rolo começa a ser substituído pelo códice. O que é o códice? O códice é o primeiro formato de livro. Em vez de costurar a pele de outro e colar uma folha a outra, passaram a fazer pilhas. Então, já começou a ter o primeiro formato que nós temos dos nossos livros hoje, onde é um conjunto, né? Se você pôr o livro em cima da mesa, é como se fosse uma pilha de páginas guardadas por uma capa dura, né? Ou capa que protege. Assim, então, começa a surgir no segundo século depois de Cristo e são chamados de códices. Por isso, se você já leu alguma coisa da origem da Bíblia, você vai ler sobre códices, porque faz parte dessa parte da história, desse período da história de registros da palavra de Deus. E nós temos, portanto, os manuscritos da Bíblia, que a palavra manuscrito significa escrito à mão, e quando falamos em manuscritos originais, nós estamos nos referindo àqueles que foram escritos pelos próprios autores bíblicos. No entanto, esses manuscritos, que nós chamamos tecnicamente de autógrafos, não existem mais. O que nós temos são cópias de cópias, muito bem preservadas. E uma ciência chamada manuscritologia estuda os manuscritos para saber qual é o mais próximo do original, desse que nós chamamos de autógrafo.
As cópias manuscritas do Antigo Testamento não são tão frequentes, mas do Novo Testamento tem mais de 5.400 cópias e fragmentos de manuscritos em grego, além de cópias feitas em armênio, copta e latim. É muito comum, né? Talvez você já passou por essa experiência, que o pessoal fala, eu não creio na Bíblia porque ninguém sabe quem escreveu e o que nós temos não são os originais. Os muçulmanos falavam isso muito para a gente, né? E essa realidade cai por terra, porque quando as pessoas levantam dúvidas sobre a confiabilidade, né, e a veracidade do texto do Novo Testamento, esse número de cópias manuscritos, né, mais de 5.400, foi produzido numa época muito próxima dos originais. Até o século IV nós temos esses manuscritos. Isso significa dizer que se o texto do Novo Testamento não é confiável, então nenhuma cópia manuscrita feita antes da invenção da imprensa merece crédito. Isso inclui todos os livros da antiguidade, sejam livros de história ou de filosofia e tudo mais que existe. Então, esse estudo que é feito, né, da historicidade dos textos bíblicos estão muito bem fundamentados, e essa é uma forma que nós podemos defender a própria ação de Deus no seu poder de preservar que a revelação de Deus chegasse até nós. E isso é uma coisa óbvia, né? Se Deus é soberano, se Deus está acima de todas as coisas, se Deus quer que a sua revelação chegue a nós, Ele de algum modo ia manter preservado esse material para que se chegasse até nós. Então isso nós cremos pela fé, mas também pela ciência, pela técnica, pela tecnologia, nós podemos perceber que é veracidade, é verdade isso que nós temos. Então nós temos alguns principais manuscritos, eu não vou entrar em muitos, mas assim, só para você saber, o manuscrito Vaticano, ele foi escrito na data do quarto século antes de Cristo, é o mais antigo conhecido no mundo, ele foi produzido em 4 volumes com 700 páginas. Então nós temos aí esse registro. Depois temos o manuscrito sinaítico, também produzido no século IV, em grego, contém todo o Antigo Testamento, além das epístolas que são registradas, e foi achado em 1844 no mosteiro de Santa Catarina, na encosta do Sinai. E nós temos outras realidades, por exemplo, manuscrito alexandrino, que está escrito em grego, e esse nome porque fez parte da biblioteca de Alexandria, no Egito, e é composto por 4 volumes e tem 2 colunas em cada página, e atualmente ele está no Museu Britânico, em Londres. Nós temos traduções antigas, né? Então não são os manuscritos dos originais, são traduções. A Bíblia possui 2 traduções antigas que causam impacto até hoje. São elas a Septuaginta e a Vulgata. A Septuaginta tem como consequência dos 70 anos de cativeiro da Babilônia e da forte influência do aramaico, e a língua hebraica estava um tanto quanto enfraquecida nessa época. Todavia, fiéis à tradição de preservar as mensagens de Deus, os judeus não permitiam que os livros sagrados fossem invertidos para outra língua. Depois, séculos mais tarde, com o estabelecimento do Império de Alexandre o Grande, em 331 a.C., a língua grega se popularizou, né? E as escrituras, então, foram traduzidas para o grego, então, do aramaico e hebraico para o grego, e nós temos esta tradução. E temos também a Vulgata, de 382 d.C., o bispo Damaso encarregou Jerônimo de traduzir a Septuaginta para o latim, né? E então nós temos uma outra versão que foi usada para
a nossa compreensão, e são textos muito importantes, inclusive, para nós. E eu quero falar um pouquinho, né? Tem muita coisa bonita sobre a história da Bíblia, mas eu quero falar um pouquinho sobre a Bíblia em português, que muitas vezes nós não sabemos absolutamente nada. E eu quero ressaltar algumas coisas para você. O primeiro texto da Bíblia em português, primeiro que não havia uma tradução integral, só porções, então eram traduções parciais da Bíblia. A primeira porção se chamou Bem-aventurado ou Venturoso. Esse título foi atribuído por Dom Manuel, porque ele era o principal incentivador das grandes navegações e era considerado o mais bem-aventurado rei português, né? Então esse primeiro fragmento bíblico é de 1279, né? Então é um texto bem antigo. Então nós temos vários outros pequenos trechos da Bíblia que são traduzidos, né? Da Vulgata, né? Nós temos parte dos Evangelhos, Atos dos Apóstolos, parte das Epístolas de Paulo, que são ainda traduzidas aí por volta de 1300, 1400, esses textos da Vulgata foram traduzidos para o português, né? O português de Portugal, evidentemente, né? Se você perceber a data, ainda não existe o Brasil. Depois, nós temos então pequenas porções dos 4 evangelhos, que foram traduzidos pelo padre jesuíta Luiz Brandão. Nós temos os evangelhos de Mateus e de Marcos nesse aspecto. E coube, né, a João Ferreira de Almeida, você já deve ter lido esse nome em várias das suas Bíblias. João Ferreira de Almeida fez a tarefa, né, grandiosa de traduzir pela primeira vez para o português o Antigo e o Novo Testamento. O João Ferreira de Almeida, ele nasceu em 1628, em Torre de Tavares, perto de Lisboa, e quando tinha 12 anos de idade, ele se mudou, né, sua família se mudou para o sudeste da Ásia. Ele viveu 2 anos no que hoje é Jacarta, na ilha de Java também, na Indonésia, e Almeida partiu para Malaca, e da Malásia, pela leitura de um folheto em espanhol acerca das diferenças da cristandade, ele se converteu-se ao catolicismo e à sua fé em Jesus Cristo. E ele se tornou missionário no Ceilão, e hoje é o Sri Lanka, e em muitos lugares também da costa de Malabar. Quando ele tinha 17 anos de idade, ele começou a trabalhar na tradução da Bíblia para o português. Mas, num primeiro momento, ele perdeu esse material que estava sendo traduzido e teve que reiniciar tudo de novo em 1648. E, nesse sentido, ele usa textos do grupo bizantino para ajudá-lo nas traduções. Em 1676, ele concluiu a tradução do Novo Testamento e naquele mesmo ano ele mandou para impressão na Batávia. Só que também houve muitos problemas nesse processo e finalmente em 1681 surgiu o primeiro testamento em português. Evidentemente que havia alguns erros, algumas dificuldades na tradução, né? Ele não era assim um grande, total especialista, e esse material então começou a passar por várias revisões, né? Logo após a publicação do Novo Testamento, né, iniciou a tradução do Antigo, e ele faleceu em 6 de agosto de 1691. O seu trabalho foi reiniciado novamente até 5 anos depois, né, da sua morte, em 1753, depois ainda, né, foi impressa a primeira Bíblia completa em português, em 2 volumes. E isso se deve, portanto, ao valor, né, inestimável, né,
do trabalho de tradução da Bíblia por João Ferreira Almeida. E como que essa Bíblia chegou no Brasil? Nós não temos total informação de como ela chegou, mas também houve traduções parciais na Bíblia. Em 1847, foi publicado em São Luís do Maranhão o Novo Testamento, traduzido pelo Frei Joaquim de Nossa Senhora de Nazaré, que se baseou na Vulgata. E foi, portanto, considerado o primeiro texto bíblico traduzido no Brasil. Em 1879, a Sociedade de Literatura Religiosa e Moral do Rio de Janeiro publicou o que foi conhecido como a primeira edição brasileira do Novo Testamento de Almeida. Essa versão foi revista por José Manuel Garcia, pelo pastor Carvalhosa, de Campos, do Rio de Janeiro, e pelo primeiro agente da Sociedade Bíblica Americana no Brasil, o pastor Alexander Blackford, ministro do Evangelho no Rio de Janeiro. Em 1909, o padre Santana publicou sua tradução do Evangelho de Mateus. Em 1917, foi publicado o Novo Testamento, tradução baseada na Vulgata. Em 1917 também, na época surgiu no Brasil, nós não temos a data, a Lei de Moisés, o Pentateuco, edição bilíngue, hebraico-português, preparada pelo rabino Meir Machia Melamed. O padre Humberto Rondon foi o primeiro católico a traduzir no Brasil o Novo Testamento diretamente do grego, publicado pela Instituição Católica Romana Cruzada Boa Esperança, em 1930. Traduções completas. Nós temos em 1902 as sociedades bíblicas empenhadas na disseminação da Bíblia no Brasil e patrocinaram nova tradução da Bíblia para o português, baseado em manuscritos melhores que utilizados pelo Almeida. A comissão constituída para esse fim era composta pelo gramático Eduardo Carlos Pereira, que trabalhou nesse vocabulário, na tradução, que foi publicado em 1917 e que ficou conhecido como tradução brasileira. E coube ao padre Matos Soares realizar a tradução mais popular da Bíblia entre os católicos na atualidade, publicada em 1930. E a primeira revisão da Bíblia em português foi feita pela Sociedade Trinitariana do Brasil também, 16 de maio. E essa decisão foi tomada para que pudesse haver um texto mais simples e correto na língua brasileira. Em 1943, a Sociedade Bíblica Unidas encomendaram um grupo de hebraístas e helenistas e vernaculistas competentes a uma revisão da tradução de Almeida. E a comissão melhorou a linguagem, a grafia de nomes, e o estilo da Bíblia de Almeida. Em 1948, foi organizada a Sociedade Bíblica do Brasil, destinada com o lema Dar a Bíblia à Pátria. Essa entidade, que é bem conhecida, fez duas revisões no texto da Almeida. A edição revista e atualizada, e uma menos profunda de revisão, que conservou o antigo nome corrigida. Em 1967, a Imprensa Bíblica Brasileira, criada em 1940, publicou a sua edição revisada de Almeida. Mais recentemente, a Sociedade Bíblica do Brasil traduziu e publicou a Bíblia na linguagem de hoje, 1988. O propósito básico da tradução tem sido de apresentar o texto bíblico numa linguagem comum
e corrente. No ano de 2000 foi lançada uma edição revisada com o nome Nova Tradução na Língua de Hoje. Em 1990, a editora Vida publicou a sua edição contemporânea da Bíblia de Almeida. Essa edição eliminou arcaísmos e ambiguidades do texto, que com seus 300 anos, praticamente, preservou na sua formação. E uma comissão constituída de especialistas em grego, hebraico, aramaico e português, coordenado pelo Luiz Saião, pastor batista conhecido, trabalhou numa nova tradução das Escrituras para a língua portuguesa, sob o patrocínio da Sociedade Bíblica Internacional, com o título Nova Versão Internacional, que nós conhecemos como NVI. Então, nós temos estas Bíblias que chegaram até nós, e há toda uma história, nós estamos aqui fazendo um breve resumo, mas eu queria que você guardasse, então, no final desta aula, a beleza da revelação de Deus, o poder de Deus em preservá-la para nós, e quantas mãos e quantas pessoas lutaram e viveram para que a Bíblia fosse difundida, fosse expandida, fosse espalhada em todo lugar. Então, meu amado irmão, eu quero que de tudo que foi falado no dia de hoje, você guarde no seu coração com muito empenho, com muito carinho, o desejo de gratidão de ter a sua Bíblia em mãos e que você possa usá-la com sabedoria e discernimento para a honra e glória de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos perceber o poder de Deus, a grandeza de Deus e principalmente o amor de Deus em revelar tantas coisas belíssimas e amorosas e portentosas para a nossa salvação em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e te conceda vida e vida em plenitude, agora e sempre. Amém.